O governo anunciou que vai apresentar essa semana mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, que devem atingir diretamente os beneficiários mais pobres. Uma destas mudanças é a cobrança de aluguel da faixa 1 de famílias com renda, que vai até R$ 1.800. E essas famílias passariam a não ter o direito de posse do imóvel. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o governo também pretende diminuir o subsídio das faixas mais elevadas, uma redução de 10%, vai passar para 3%. E ainda vai passar a administração do aluguel e do condomínio para a iniciativa privada. Primeira coisa que vem na cabeça assim, é que tira também o nome do governo da placa do Minha Casa Minha Vida, porque ele já não vai ser mais responsável por privatizar tudo, né? Sim. Então, vamos falar sobre os riscos dessas mudanças, que parece que serão anunciadas amanhã no Congresso, né? Bom, vamos lá, Ivanise. Então, essas mudanças a gente está sabendo pelo jornal. Sim. E na semana passada o ministro deu mais algumas informações. Então, de fato, até o momento não se tem uma proposta concreta, não sabemos exatamente do que se está falando. Mas algumas coisas já nos preocupam bastante, né? Primeira coisa é isso, você, né, faz uma discriminação de cara, né, de quem está inserido no mercado e quem está fora do mercado. Para quem está fora do mercado, eu vou fazer uma política ali mediana, uma política apenas de resolver aquele problema imediato, né? A alocação social em si é um programa que funcionou muito bem em diversos países, né? Na Europa foi uma política de longos anos, sim, mas que necessita de uma coisa que nós não temos aqui: estabilidade econômica. Sim. Ou seja, não haveria nenhum problema, supostamente, eu ter acesso à moradia pela locação, se eu tiver certeza que eu terei emprego, claro, nos próximos 10, 20, 30 anos, para honrar com aquele compromisso. Claro. Então, ao você colocar a habitação, o acesso à habitação, sem discutir a questão do acesso ao trabalho, ao emprego, você começa já com um problema grave. O segundo é isso, né? Para quem tem dinheiro, quem está no mercado, propriedade, para quem não tem uma política menor, né? Queima, inclusive, a proposta de locação social. Nós estamos muito preocupados qual é, de fato, né, o intuito disso. A segunda questão é essa questão que você colocou, que a administração seja feita por grupos privados, né? O que significa isso? Significa, por exemplo, colocar as pessoas para viver sob condições absolutamente autoritárias, né? Como se diz de alguns programas que a gente conhece mundo afora. Como é que essa gestão é feita? Qual a capacidade de gestão do Estado para essas empresas que vão fazer a administração, né? Como é que isso vai acontecer? Nada disso está claro. Mas antes de tudo isso, a gente quer saber qual que é o orçamento que o governo vai colocar. Porque neste ano de no ano de 2008 já aconteceu isso, no ano de 2018 aconteceu isso, 2019 está acontecendo, que o recurso para a faixa 1 foi praticamente extirpado, está totalmente contingenciado, tem obras em andamento ainda do Minha Casa Minha Vida, contratada ainda antes do golpe, que sofrem paralisação, sofrem atrasos, e o ministro mesmo falou no Congresso que em julho acaba o dinheiro. Sim. E que em julho acaba o dinheiro. Então, o que está sendo pensado? Ou seja, vai ter recursos para isso? Ou essa proposta simplesmente é uma cortina de fumaça para a gente ficar discutindo e não discutir o essencial? Que não há investimento para os mais pobres, para uma moradia dos mais pobres. Ou seja, para falar sobre Minha Casa Minha Vida hoje, está parado, Viviane. Não existe nada acontecendo em relação a Minha Casa Minha Vida. A gente tem algumas obras paradas, né, do Minha Casa Minha Vida. Tiveram algumas contratações, mas na verdade, assim, no momento que as entidades estavam se organizando, porque a gente tem uma linha, né, de financiamento, tinha uma linha de financiamento para o Minha Casa Minha Vida de entidades. Entidades organizadas, organizações sociais registradas, e existia essa faixa. Então, no momento que as entidades estavam se organizando e acessando, tendo acesso a esse financiamento foi cortado, no governo Temer, inclusive. Exatamente. Né? Então, assim, você tem pouquíssimas obras em andamento com esse recurso. E, assim, o recurso, a gente sabe que o recurso público federal, ele não tem reajuste nenhum, né? Ele fecha um valor fixo e o reajuste fica para quem está administrando a obra. Então, o reajuste de mão de obra, reajuste de material, fica tudo por conta de quem está fazendo a gestão. Sim. Então, a gente sabe que tem algum momento que essa conta não vai fechar.
né? Então, a dificuldade está aí. E, de repente, parou. Esse recurso a faixa 1 foi modificada, inclusive, a gente tem que lembrar isso no governo Temer. Ela foi modificada de 0 a 3, ficou 1,5 a 3, quer dizer, o de 0 a 1,5 não se pensa em mais em política para ele. São as pessoas que mais precisam. São as pessoas que mais precisam. Onde se concentra o maior déficit. E que precisa de uma política especial. Quer dizer, a gente tem esse problema no Brasil. A gente cria as políticas públicas, mas lá na frente você não avalia em que momento que deu certo, o momento que não deu certo, o que é que a gente pode reajustar e reaplicar, né? Então a gente faz, e a gente acha que uma modalidade só resolve todos os problemas. A gente sabe que a habitação, a questão habitacional é um guarda-chuva. Desde endereço social, quer dizer, a pessoa sem endereço, se imagina sem endereço. É impossível, você não arruma emprego, você não compra nada, você, enfim, né? Você tem a conta de luz, teu relógio de luz, mas você vai lá na Enel, sei lá, que empresa, ela fala, a gente não atende porque é informal. Quer dizer, porque você não tem endereço regular. Quer dizer, então, o setor habitacional, ele vai desde a questão do endereço, a questão que a Vanessa falou, que é importantíssima, a capacitação para trabalho e renda. A gente não pode pensar só em emprego, a gente tem que pensar em trabalho. Sim. Trabalho tem de monte. Então, como é que se organiza isso para as pessoas terem acesso? Quer dizer, né? Porque, inclusive, essa mudança do aluguel social está condicionada, eles condicionam uma questão de inadimplência. Então, não era quem tinha a posse não pagava as mensalidades, então vão mudar para aluguel social. Mas, como você disse, se não está atrelado a uma questão de emprego, vai continuar existindo a inadimplência. Exatamente. Então, não se justifica essa mudança, né? Julieta, que prefere ser chamada de Jô. O maior problema que a gente está enfrentando agora é que a gente está com a corda, com um banquinho no nosso pé, nós dos movimentos populares, sim, porque a gente não sabe como que a gente vai ficar. Então, as obras que estão caminhando, a gente nem consegue acelerar o processo de construção, que a gente poderia acelerar, tendo garantia que vai chegar o recurso, que vai ter dinheiro. Aí eles falam, as obras pararam. Não é que a obra parou, a gente teve que diminuir o trabalho, a produção, porque a gente não tem a certeza se esse recurso vai chegar. Sim. E se ele não chega, quem contrata é a entidade junto com as famílias. Da onde que as famílias de baixa renda vai tirar recurso para pagar a tudo que ela comprou? Claro. E isso vai virando juros e a gente nunca consegue, porque foi o que a Vivian falou. Né, eles não aumentam. Então, o nosso orçamento, ele é do começo ao final. E esse projeto é de 2017, que você está exemplificando. Mas todos os projetos nossos hoje, eles estão assim, está todo mundo indo com o pé bem lá no freio, bem lá embaixo, porque nós não sabemos o que vai acontecer a partir do mês que vem. Então, aí o governo fala assim, mas os movimentos demoram, ou porque as obras... Isso não está só entre nós, não. A gente está vendo que está lá fora também, mas a gente vai falar muito pelo nosso, né? Assim, as obras dos movimentos populares, elas estão indo com o pé no freio, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Isso para as que estão em andamento. Sim. E para as nossas famílias que estão organizadas, que já discutiram seus projetos, que já estão lá com viabilidade no terreno, querendo começar, e a gente corre o risco de perder terreno, né? As famílias estão lá se organizando e a gente não tem a certeza de que vai começar, né? De quando vai começar. Porque o que a gente do movimento sempre prega, a gente garante luta. Mas quanto tempo a gente vai ficar? A gente fala, gente, nós garantimos a luta. Sim. A luta por uma moradia digna, né? Sim. Mas a gente não tem o prazo. Então, é difícil. Claro, a verba destinada para o Minha Casa Minha Vida, ela está contingenciada. Uma grande parte dela está contingenciada. O Ministério disse o seguinte, que para as obras que já estão iniciadas, como a Jô colocou, e ainda em fase em curso, né? A partir de julho, o ritmo de liberação de recursos será diminuído. Já há atraso de até 60 dias de pagamento, ou seja, executou a obra, mediu e a empresa ou a entidade não recebe. Sim. Isso gera desemprego, isso gera obras que vão se deteriorando, uma série de problemas. E a partir de julho piora. Isso é fala do ministro publicamente. E sequer para aquelas obras que já estavam contratadas e não tiveram ordem de início, não foi dada nenhuma ordem de início desde o início do ano. Ou seja, faz 5 meses que nenhuma casa nova começa a ser construída para as famílias de baixa renda. E terceiro, aqueles empreendimentos que já estavam previstos de ser contratada, que tinham o prazo 31 de março, foi prorrogado para 31 de agosto e não há previsão, não há uma fala assertiva se irão ou não ser contratadas. E muito mais.
muito pior para novos projetos. Sim. Então, nós estamos falando de uma paralisia, de simplesmente um momento de freio completo que faz com que as famílias sem teto desse país não tenham perspectiva. Não olham para o futuro com esperança de falar, vamos conseguir um terreiro, vamos fazer um projeto para conseguir... É isso que vocês sentem nos movimentos, no movimento social? As pessoas estão um pouco desesperançosas? As lutas têm sido exatamente nesse sentido. O único caminho tem sido as lutas, a rua, a pressão, porque não há nenhuma perspectiva. É bom que se fala que isso já vem acontecendo desde o golpe, né? Sim. Se nós olhamos o Minha Casa Minha Vida de 2009, quando foi lançado, até 2016, 2015, Sim. que é o Minha Casa Minha Vida 1 e 2, a maioria das unidades foram produzidas para as famílias de baixa renda. Eu tenho até números. Em 2009, que foi o ano de lançamento, inclusive, do programa, que está completando 10 anos hoje, 50% das unidades contratadas foram destinadas à faixa 1. E em 2017, esse número caiu para 4,5% do total de moradias. É uma queda brusca. 2017 e 2018 praticamente ficou paralisado. Sim. Mas ainda havia uma perspectiva, se convocou a chamada de projetos. Agora nem isso. Então, a habitação, eu sempre falo, a habitação não é pãozinho, né? Que você põe no forno, daqui 2 horas está pronta. Para você, o empreendimento habitacional sair, você tem um trabalho anterior, que é de busca de terreno, liberação de licenças, projeto, tudo que... E depois a construção, e depois você tem a moradia. Sim. Então, a paralisação hoje significa que nos próximos 5 ou 6 anos não haverá nenhuma casa nova para quem vive com essa faixa de renda. E num setor que gera tanto emprego. E num setor que gera emprego e que gera emprego rapidamente. Então, como foi em 2009. 2009 a opção também no Minha Casa Minha Vida foi qual é o setor que responderia mais rapidamente a investimentos públicos. Então, hoje nós temos a situação ao contrário. O país perdendo empregos, precisando de gerar mais empregos e o governo apertando o freio do investimento. Sim. Isso, gente, é a tragédia que faz com que, por exemplo, quem hoje pode pagar um aluguel privado não poderá mais, porque o cara tinha um emprego, tinha uma renda, podia pagar aluguel, podia conseguir um financiamento para os setores da faixa 2 ou faixa 3, porque ele tinha um emprego, ele podia acessar um financiamento. Você vai pauperizando mais essa massa e fazendo com que mais gente vá para a ilegalidade, para a informalidade, para o risco de vida, que é o drama, a tragédia das cidades brasileiras. Viviane, o déficit habitacional aumentou nesses últimos anos? Na verdade, ele sempre fica entre 7.200, 6.500, ele vem... porque a partir de 2000 a contagem do déficit mudou um pouco, né? Até 2000 a gente contava só as unidades que faltavam. Sim. A partir de 2000, enfim, por um trabalho ali da Fundação João Pinheiro, o déficit passa a ser qualitativo também. Então a gente passa a entender que casa ruim também é déficit. Então você precisa atuar. Digna, então você vai precisar eixos de atuação das políticas públicas diferentes e específicos. Aí eu volto a falar, se não se faz avaliação de política pública, vou abaixar o recurso. Porque preciso abaixar, porque preciso resolver o déficit, sei lá, a bolha gigante de dívidas do governo, mas não se pensa no qual que é o efeito cascata que isso vai provocar. Então, assim, primeiro uma política abrangente, integrada, integral, com suas especificidades, depois... não deu certo? Então, o que não deu certo? Porque não adianta nada eu fazer. A Vanessa acabou de falar, se não me falha a memória o número, foram criados pelo último balanço do Minha Casa Minha Vida, 3,5 milhões de empregos. Quer dizer, dentro de um panorama aí de 13 milhões, né? Quer dizer, sim. 3 milhões é um número bastante importante. Quer dizer, então, essa a dificuldade que a gente tem de pensar as coisas inteiras. E sem prazo de continuidade, porque existe uma questão de assinatura política, né? Eu preciso assinar ali, deixar minha assinatura no governo. Não, você precisa resolver os problemas. Não precisa assinar nada. Ninguém precisa lembrar de você porque você tinha um programa legal. Você tinha que resolver o problema. E eu canso de dizer, a questão habitacional é um guarda-chuva, que ela vai resolver desde o mínimo problema. Aqui nós não estamos discutindo a propriedade privada, que também está, que ela também foi, como é que fala...
a Raquel Ronick fala muito isso, que na Constituição Federal a propriedade foi relativizada. Sim. Porque até a Constituição de 1988 você tinha a propriedade privada intocada e tal. A partir do momento do conceito da função social da propriedade, você relativiza a propriedade. Tudo bem, você tem uma propriedade, mas se você não está cuidando dela, então você tem que dar um jeito. Você doa para a prefeitura pega, desapropria, enfim. Essa movimentação em relação à propriedade privada que também dificulta a questão da habitação. Então, sim, você, para entrar em programa Minha Casa Minha Vida, o terreno precisa estar vazio, precisa estar regularizado. E a gente tem um problema seríssimo de questão fundiária no Brasil, né? Então, assim, vai dizer assim, tem terrenos ótimos. Tem, mas às vezes o cara não está regular. E para entrar no financiamento precisa estar regular, precisa estar tudo redondo. Agora, em relação aos terrenos, uma outra mudança que está prevista é que o governo vai ceder iniciativa privada, prédios e terrenos que estão ociosos e para ela fazer uso como quer, e como contrapartida, a iniciativa privada faria unidades habitacionais em locais periféricos. Só que daí você desconfigura uma política social. Vamos voltar para trás de novo. O BNH fez isso, não deu certo. Minha Casa Minha Vida também teve um momento que você construiu 3.500 unidades, 2.500 unidades, lá onde não tinha nada. Nem transporte público, nem estrutura urbana. Então não adianta você falar, eu dou para a iniciativa privada. Ela vai comprar um terreno barato lá nos confins do planeta. Sim. Porque para ela, e aí a questão do lucro também, né? O cara precisa ter um lucro de 100% no que ele compra. Então ele vai comprar um terreno e quanto ele vai ter de lucro aí? Então essa mentalidade também, né, da coisa do lucro pelo lucro e eu vou só ganhar dinheiro, enfim, essa coisa, se a gente não parar para pensar realmente quem está precisando, a gente não vai resolver, não vai chegar nem não vai resolver nem 5%. Agora, Jo, queria que você explicasse para a gente um mito que ronda o imaginário popular em relação às pessoas que recebem a casa do Minha Casa Minha Vida. Que é recebida, ninguém paga por nada, é um presente que você vai lá e, de repente, você recebeu. Explica o que era o programa, pelo menos, que hoje, bom, enfim, foi desconfigurado. Mas o que é o programa e quem são essas pessoas que precisam, de que forma que elas recebem, enfim, o apartamento? Uma das coisas que a gente está brigando muito, e nós, no movimento, a gente briga muito, é que, assim, não existe nenhum programa nesse país que vai dar certo sem a participação popular. Sim. Isso é ponto pacífico. A gente sabe que o programa Minha Casa Minha Vida, como outros programas, precisava, né, de alguns acertos, e isso a gente ia fazendo, eu não posso deixar de não falar aqui, claro, da participação no conselho, né, que é onde a gente opinava, onde a gente questionava e dizia isso vai dar certo, isso aqui está bom, isso aqui não está bom, e a gente ia tentando ajustar junto com o governo. Isso depois que acabou o conselho. O conselho acabou nessa canetada que acabou com os conselhos? Tinha acabado antes, mas já estava assim, sobressado, estava paralisado antes, mas não tinha terminado. E essa canetada tenta terminar o conselho, embora nós questionamos a legalidade do decreto, porque porque decreto não revoga a lei, né? Sim. Ele já estava previsto em lei. Estava previsto em lei. Os conselhos de participação, a participação popular está na Constituição Federal. Está na lei. Então, o decreto não revoga a lei. Os juristas todos comentaram isso. Parece que um detalhe é que os conselhos que foram criados por lei se mantêm, aqueles que foram criados por decretos que caem. O Conselho das Cidades é previsto na medida provisória 2220, sim, ele é reafirmado, inclusive nessa MP que acabou de ser votada da estrutura do governo, como Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, e com o seu nome e as suas atribuições. Entendi. O que não está em lei, a composição. E foi essa brecha que o governo está utilizando. Porém, nós não podemos aceitar que um decreto extingua um conselho que existe em lei. Claro. Então, uma das nossas maiores lutas é porque, assim, é que esse tempo que a gente fica do procurar o terreno, do aprovar projeto e até o final, a gente tem esse acompanhamento com as famílias. E é a nossa luta de dizer para todo o governo, vocês não conhecem as famílias com quem a gente está todo final de semana. Então não são famílias, olha, as famílias vão pegar, já venderam, já alugaram. Não, elas estão lá porque elas precisam estar lá. Né? Então, essa semana, agora a gente estava fazendo a discussão do aluguel, né? As famílias que vão para morar nesse aluguel vêm com essa administradora. Nós estamos fazendo o debate que
As famílias que vão para os projetos nossos não têm administradora, eles vão formar um grupo e eles vão contratar as pessoas que estão desempregadas, que vão morar no projeto. Sim. Então, essa pessoa não vai querer vender ou não vai precisar vender porque não tem condições de pagar. Né? Então, é esse processo que a gente fala que a gente consegue mexer. Ah, mas o mundo vai ser perfeitinho, ninguém vai vender? Não, não é isso. Mas o número é bem menor. E quando se fala da inadimplência, se olha a inadimplência também depois da crise. A inadimplência subiu, não foi porque as pessoas não queriam pagar, elas ficaram desempregadas. Claro. Pega esses 2 últimos anos, é onde maior aumentou a inadimplência. Se as nossas famílias, né, que estão cadastradas no movimento popular, que participaram anos e anos, que estão lá todo sábado e domingo, toda noite fazendo vigília, ela não vende tão fácil, ela não aluga tão fácil, ela não negocia fácil. Porque não é uma empreiteira que foi lá, uma construtora que construiu aquilo e deu a chave na mão da pessoa sem o trabalho social. Então, o movimento, né, a nossa maior luta não é o bloco pelo bloco, né, mas é o trabalho social que a gente tem com essas famílias, é o conhecer todo mundo. Né? Então, eu falo que mutirão é bom porque a gente aprende quem você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, quem você vai falar bom dia ou quem você vai falar, olha, aquele ali é meu vizinho, mas eu não preciso falar bom dia, eu vou continuar aqui. Então, é isso que é a participação popular, não é o mundo encantado, mas é a gente também reconhecer quais são as nossas limitações e tentar trabalhar nesse conjunto. Sim. Só para esclarecer, como é a compra? A compra é por mensalidades compatíveis com a renda da família. No financiamento da faixa 1, sim, seja por entidades ou feito pela construtora e atribuído pela prefeitura, a família terá um valor de financiamento que é parcelado em 10 anos, sim, que é de acordo com a renda dela. E ela terá um subsídio, que, claro, quanto menor a renda, o subsídio é maior. Sim. E por que isso? Né? E é importante dizer, porque a mesma moradia que uma família que ganha um salário mínimo, com a que ganha 1.800, é igual. O valor do subsídio que muda, porque o direito à moradia é o mesmo. Claro. Não é porque você tem renda maior ou menor que você tem menos direito ou mais direito. Sim, sim. Então, a fórmula de financiamento, ela sempre envolve uma parte financiada e uma parte do subsídio. O que o governo Bolsonaro diz, e disse claramente para nós, né, é o seguinte: nós não defendemos o subsídio. Então, só terá acesso à propriedade aqueles que tiverem condição de financiar o valor integral do imóvel. Sim. Quando você fala vai diminuir o subsídio, é exatamente isso. Com isso, eu diminuo a quantidade de famílias que terão acesso à moradia. Claro. Porque eu não vou conseguir comprovar renda para acessar. Eu não vou comprovar renda e eu também não vou acessar o nível de financiamento. Claro. Mas você transforma um projeto social num projeto de crédito imobiliário, de financiamento. É uma política pública distorcida, né? Sim. Porque era uma política pública distorcida. Agora, Viviane, você colocou essa questão sobre rever, a própria Jo falou que é preciso rever a lei. A lei tem 10 anos, tem algumas brechas, é preciso rever. Só que a gente tem discutido muito aqui a questão desse governo atacar políticas marcantes de governos anteriores, exatamente, que é o caso da educação, que a gente tem discutido tanto. A política habitacional também é muito marcante do governo anterior. E o que vocês esperam? Enfim, essa é uma prática da nossa conjuntura política, né? O ataque às políticas que deram certo ou que também não deram certo. Então, pega sempre o lado negativo e fica lá martelando na mesma tecla. Quer dizer, a gente tem que desconstruir essa mentalidade. Quer dizer, uma política boa, ela tem que perdurar. Né? Ela tem que vir e não importa quem vai assinar, entendeu? Se ela está atendendo, se ela está gerando recurso, né? Está aumentando o PIB, porque 3,5 milhões de empregos, né? Quer dizer, você está movimentando dinheiro, você está movimentando o consumo. Então, assim, essa mentalidade que tem que acabar. Quer dizer, eu não vou pegar uma política porque ela tem lá assinatura, seja lá de que presidente for, entendeu? Ou de um partido ou de outro, e desconstruir e começar a minar. E você mina. E aí, se você volta tudo para trás, nós estamos voltando para trás. Né? Nós temos uma problemática habitacional que começa, sei lá, desde
com a lei de Terras, em 1850, depois vem perdurando com a lei de abolição dos escravos e depois com a Era Vargas, e a gente não consegue dar conta, porque a problemática habitacional, a questão habitacional, ela tem que ser pensada nas suas especificidades e esquecer essa coisa de que é de um partido ou de outro, tem que atender a todos. O programa chama Bom para Todos, tem que ser bom para todos, afinal de contas, né? Não, mas eu acho que é isso, né? Você está vendo um ataque, né, a toda uma agenda que vem da Constituição de 88, né? Sim. Alguém que cogita, né, pagar menos que o salário mínimo para um idoso, alguém que cogita tirar a universalização da gratuidade da saúde, né? Sim. Ele fazer isso com a habitação não é de se estranhar. Ou seja, é a mesma matriz. Claro. É a mesma concepção de que o Estado não está aí para fazer a redistribuição de renda, para diminuir as desigualdades, mas sim apenas para gerar o recurso para os capitais especulativos, para o capital que vai aprofundar os seus ganhos e deixar mais gente na miséria. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.